Bom dia! E aí, semestre novo, professor novo, né? Mudar um pouquinho, né? Tomara que vocês tenham descansado bastante, né? Principalmente, ó, a nossa cabeça, né? E que estejam aí com gás total, né? Seria bom não esquecer o que a gente já fez, claro que não, mas se faz necessário a gente parar um pouquinho, né, para descansar como vocês fizeram. Eu vou começar agora um novo assunto, né? A gente fechou no nosso último encontro, nós fechamos a parte de funções, vimos todas as funções orgânicas que podem ser cobradas aí de nós, né? E vamos agora começar uma nova etapa, só que é muito importante que você lembre sempre das, dos assuntos que a gente viu antes. Meus amigos, olha só, o que eu vejo com a prática é que às vezes a pergunta do aluno em reações é função. Ele não lembra, né, como se faz função. Então, toda vez, e você vai me perguntar, quando você não souber, você não pergunta. Isso aí, pessoal, eu estou aqui para isso. Só que eu vou te dar um conselho. Quando você me perguntar, você pega, ó, anota álcool, perguntei sobre álcool, função álcool. Esqueci, tem que posicionar o OH nesse caso. Anota, me pergunta, anota, e depois vai ao caderno e dá uma olhada de novo. Dando uma olhada de novo, se surgir dúvidas, você volta e fala comigo. Fábio, mas eu já perguntei a você. Se surgiu dúvida porque você não lembra de algumas coisas. Dificilmente você não vai lembrar de uma coisa só, tá? Então dá uma olhada, muita boa vontade, porque isso aí tem que ficar muito afiado, tá bom? Não adianta você saber tudo de isomeria, por exemplo, e quando perguntar o tipo de isomeria entre dois compostos, não saber que compostos são. Beleza? Eu vejo muito isso acontecer ao longo da minha vida lecionando química e eu vejo muita gente, tá? Por exemplo, quando eu estou em colégio, né? Em colégio acontece muito isso, não é o caso de vocês, mas em colégio acontece muito isso, cara. Não liga muito, né? Para estudar, pega o primeiro semestre inteiro, fica lá de bobeira, veio a passeio, né? Mas quando começa o segundo semestre, pô, admiravelmente, né? A gente tem que admirar uma situação dessa. O garoto fala assim: vou estudar, vou estudar. Aí vem a mim e fala assim: pô, mudei de ideia, vale a pena estudar. Você falou, né? Me encheu o saco, né? Para estudar, vale a pena. Eu vou começar a estudar. Da onde você acha que eu tenho que começar? Ela fala assim: da primeira aula. Orgânica? Da primeira aula. Pega a minha primeira aula, começa ali e vem me perguntar as dúvidas. Mas Fábio é muita coisa. É a única maneira que eu conheço de você entender hoje a orgânica e entender o que já passou. É a única forma que eu conheço. Se você conhece outra, você me diga, por favor, vou passar a aconselhar de outra forma. Porque é difícil. Difícil você lembrar da matéria toda. É complicado. Mas eu não vejo outra melhor maneira. Certo? Aí o aluno fala assim, pô, e se eu não pegar? Se você não pegar agora a metade do ano, você vai pegar o ano todo no final, porque senão você vai repetir. Cruel? Mas é isso. Tá bom? Eu vou apresentar minha tela aqui então, com licença. Vamos então para séries orgânicas. É o primeira parte, né, que a gente vai pegar agora nova para nós, né? O que é uma série orgânica? Série é uma fila, né? Vamos dizer assim, né? Reunião de compostos. Séries orgânicas são 3 séries, tá? São compostos 2 ou mais que formam algo aí chamado série, a primeira isóloga, tá? O que são compostos que formam uma série isóloga?
Esse assunto não é um assunto que se cobra muito, tá? Eu não lembro aí dos últimos anos, posso apostar aí na memória ruim, mas nos últimos 20 anos ter caído isso aí, tá? Mas tá lá na matéria, né? Então a gente tem que ver, e pode ser que alguém resgate o assunto aí. Eu fico muito temeroso. Tem professor que não ensina mais isso, tá? Tem professor que não nem fala, tá bom? Eu falo porque tá lá no conteúdo, enfim, tem que falar, tá? Funções iguais e quantidades de H2. Quer dizer, de um para o outro, a diferença são dois hidrogênios. Tá lá. Eu tenho aqui o propano, o propeno e o propino, ok? Daqui para cá, o que difere é a quantidade de hidrogênio, exatamente dois hidrogênios. Fábio, não, eu estou vendo aqui que o que difere é a ligação pi que aparece, daqui aparece mais outra. Mas lembra que a cada pi formada, dois hidrogênios iam embora? Então eu tenho daqui, ó, daqui para cá, ó, decrescendo o número de hidrogênios, dois em dois, né? Então eu tenho uma série que da esquerda para a direita, ela está diminuindo, né? Então, uma série decrescente. Se eu pensar da direita para a esquerda, série crescente. São nomes que a gente tem que se habituar. E se eu pegar, por exemplo, o propeno, tá? Quando aumenta um grupo H2, vamos dizer assim, né, dois hidrogênios nele, eu tenho o posterior, que é o propano. Posterior, para frente. E o anterior, ó, é o propeno. Certo? Então aqui eu tenho, por exemplo, vamos ver os isólogos do propeno. O isólogo do propeno, o isólogo posterior é o propano. O isólogo anterior é o propino. Certo? Não é complicado. Chato é você lembrar o nome isólogo. Ou série isóloga. Tá legal? Fábio, é fácil, já decorei. Mas nós temos mais duas. Você pode confundir, cuidado para não confundir, tá? A próxima série, que a gente chama de série homóloga. É uma série onde eu tenho também compostos de funções com funções iguais, né? Mas quantidade de carbono diferente. Por que quantidade de CH2 coloquei ali? Porque quando eu começo a diferenciar a quantidade de carbono, eu também diferencio a quantidade em dois hidrogênios. Vamos lá. Repara que aqui eu tenho propan 2-ol, certo? E aí o propan 2-ol, quando eu coloco mais um carboninho, vira o butan 2-ol, né? Eu tenho aqui, na verdade, uma quantidade diferente de carbono e de dois hidrogênios, certo? E depois do butan 2-ol, vem o pentan 2-ol. Isso? Beleza, também. Ó, mais um carbono e dois hidrogênios. Ok. Repara que da esquerda para a direita eu estou crescendo. Então eu tenho a série homóloga crescente, certo? E aí eu tenho, por exemplo, do butan 2-ol, o anterior é o propan 2-ol e o posterior é o pentan 2-ol. Tá legal? Beleza? Mas a diferença é carbono H2. Beleza? Então, série isóloga H2. Série homóloga CH2. Beleza? Agora, existe uma terceira série. É a série heteróloga. Hetero significa diferente. Então, são funções diferentes, mas a quantidade de carbonos iguais. Tá? Então, eu tenho aí, por exemplo, ó, eu tenho butan 2-ol, eu tenho essa amina aqui, né? 2-aminobutano, 2-aminobutano, né? Eu tenho esse que eu desenhei aqui, que, olha só, 1, 2, 3, tem mais um aqui, tá? Que não saiu, tá bom? Para ficar 4, tá? Beleza? E aí o C4 na forma de aldeído, né? Seria o butanal, com mais um aqui, tá? Que não saiu, não sei por que não saiu, tá legal? E aí eu tenho na série heteróloga 4 carbonos em cada um. Agora repara que eu não tenho fórmulas moleculares iguais. Mas eu tenho carbono igual, mas não tenho fórmulas moleculares iguais. Por quê? Porque senão não seria para mim uma série heteróloga, certo? Seria uma outra coisa. Seria uma isomeria que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom?
Para ser série, não pode ser isômeros. Não podem ser isômeros. Tá legal? Tem que ter o mesmo número de carbono, mas não podem ter a mesma fórmula molecular. Ok? Tranquilo? Então, ó, mais um carboninho aqui, tá? Só para lembrar que essa fórmula aqui não é C4H6, ó. Só mais uma aqui, tá bom? Belezinha? Saiu errado aqui, saiu errado aqui também. Eu vou corrigir e vou colocar uma falta de atenção minha, eu vou colocar certinho na apresentação que vocês vão receber. Ok? Tranquilo? E fechou. É isso? Ó, vou até corrigir agora mesmo, lá, ó. Tem mais um carboninho aqui. Olha lá, ó, ao vivo e a cores, ó. Mais um carboninho, C4, 1, 2, 3, 4, para ter 4 também, isso, um oxigênio. E o número de hidrogênios, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, fiz agora ao vivo e salvei para você ver. Tá bom? Para estar certinho. Tá legal? Beleza? Então vamos lá para a segunda parte de hoje, que é a isomeria planar. Nós vamos pegar, por enquanto, só a isomeria plana. Tem muita coisa para falar, né? Muita coisa mesmo para falar de isomeria plana, mas nós depois vamos ver outros tipos de isomeria. Agora deixo de novo o recado. O problema na isomeria plana não é isomeria. O problema é nomenclatura. Geralmente, ou reconhecimento de função. Tá bom? Então fica a dica aí. Tá legal? Vamos lá. Tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Né? Vamos montar esse quebra-cabeça? Posso montar de quantas maneiras possíveis? Posso montar dessa forma, é isso? Aqui, ó, um carbono com 3 hidrogênios ligado a um carbono com 2 hidrogênios, OH. Mas também posso montar assim. Olha lá. Embora eu tenha um arranjo diferente, né, uma fórmula estrutural aqui diferente daqui, eu tenho a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios, oxigênios, portanto, eu tenho a mesma fórmula molecular, ok? Mas se você colocar, por exemplo, no laboratório e observar o ponto de ebulição dos 2 compostos, você vai ver que esse aqui, por apresentar a ligação de hidrogênio, ele apresenta, né, esse aqui é o etanol, ele apresenta um ponto de ebulição superior ao éter que está aqui, que é o éter dimetílico. Né? Por que isso? Porque são compostos diferentes. As densidades podem ser diferentes, não é o caso, mas a cor, enfim, as propriedades. Está lembrando de propriedade? Lá em Química Geral? Está lembrando? Então, propriedades físicas, químicas, né? Propriedades gerais, não é isso? Então, nós temos compostos diferentes por apresentarem propriedades diferentes, mas tem uma coincidência. Tem a mesma fórmula molecular. Meus amigos, olha só. Isomeria é quando eu tenho compostos com a mesma fórmula molecular, mas não são os mesmos compostos. Beleza? Fábio, é uma coincidência? É como se fosse uma coincidência. Só que não é só uma coincidência, né? Tem um estudo mais profundo disso aí, né? Envolve reações e tal. Mas para nós aqui, é uma mera coincidência, tá bom? E aí, ó, eu dou o nome de isomeria a esse fenômeno. Tá legal? Nós temos reações, por exemplo, que produzem 2 isômeros. Às vezes eu não quero um, eu só quero o outro. Né? E aí se faz necessário, por exemplo, a separação dos compostos. Olha como é que a química lá de trás, ó, né? Método de separação. E aí eu tenho que ver, por exemplo, os 2 são líquidos, né? E se dissolvem entre si. Pô, então eu vou ter que usar, um exemplo qualquer, não necessariamente esse exemplo aí, mas são 2 isômeros, uma fase só, e eu tenho que separá-los por destilação fracionada. Né? Ou, não, um não é solúvel no outro, enfim, faço decantação. Eu tenho que saber que tipo de isomeria eu tenho para poder saber como separá-los. Porque aí sim eu vou entender como é que é a forma, solubilidade, todas as propriedades que os compostos aí diferentes, embora isômeros diferentes, possuem para que faça isso. Certo? Você vê, é muito mais profundo que a gente, não é só uma simples coincidência. Né? Mas para nós, na prática, vai ser assim. Tá? Basicamente, o que cai para nós é identifique o tipo de isomeria.
Toma aí os compostos. E aí vem o meu receio. Se der só o nome, você sabe fazer a fórmula? Tem que saber. Esse é o meu receio, certo? Mas é um receio que eu já estou te avisando, e se tiver algum problema, vai aparecer agora, não na prova lá no final do ano. Certo? A ideia é essa. Os problemas apareçam agora. Se tiver, apareçam agora. Tá legal? Para você chegar lá, ó. Beleza? Afiado. Tranquilo? Conto com isso, hein? Vamos lá. Pessoal, aí um breve histórico, né? Ele fala o que eu acabei de falar, né? A descoberta do fenômeno da isomeria na primeira metade do século XIX mostrou que as propriedades das substâncias químicas não dependem unicamente da sua composição. O que ele diz é a composição é número de elementos, quer dizer, a fórmula molecular, mas também do arranjo espacial dos átomos dentro da molécula. Quer dizer, o que importa não é só a fórmula molecular, importa a fórmula estrutural, a estrutura do composto. Né? No segundo tópico, ele fala assim, ó, são coisas que eu já comentei. Isomeria é um fenômeno relacionado à existência de dois ou mais compostos químicos com fórmulas e pesos moleculares idênticos, mas com propriedades diferentes. Foi? Por ser menos frequente nos compostos inorgânicos, peraí, menos frequente existe nos compostos orgânicos? Só que a gente não pega no ensino médio isso, tá? Não é muito comum a gente falar isomeria, nem na graduação, a gente ouve muito isomeria entre compostos inorgânicos, mas existe, tá? Mas por que ela é muito mais frequente aí na química orgânica? Lá é considerada uma qualidade própria das substâncias orgânicas. O grande número de combinações possíveis das longas cadeias de carbono favorece o seu aparecimento. É como se eu falasse assim para você, ó, pega para mim um carbono, um oxigênio e 2 hidrogênios aí para mim. Faz aí para mim, combina aí. Você não vai arrumar muita coisa diferente do que vai conseguir pela primeira vez. Mas se eu falar para você assim, ó, pega 3 carbonos, 4 carbonos aí, 4 carboninhos. Opa, 4 carbonos. Beleza? Aí pega, sei lá, 8 hidrogênios. Cara, eu vou conseguir montar alguns compostos diferentes entre si. Eu tenho maior possibilidade. A orgânica é isso. Por isso que na orgânica a gente vê a isomeria muito mais frequente aí, né? E a gente estuda só na orgânica. Ok? Por esse motivo mesmo, tá? É simples esse motivo. E aí, só um breve histórico, não vou nem parar para a gente ver, só foi uma curiosidade mesmo, tá? Daqui a 10 minutos, se ele me perguntar, eu não vou lembrar, provavelmente, desses dados, tá? Mais específicos, tá bom? Só para matar a curiosidade. Vamos lá, exercício, vamos fazer exercício, vamos lá. Esse exercício que eu vou fazer agora é um exercício assim, genérico, tá? Não é um exercício que fala do tipo de isomeria, fala só de isomeria, tá? Você é cobrado, Fábio? Sim, é cobrado, galera. É cobrado, tá? Eu vou te mostrar o meu receio num exercício desse. Ele é fácil. É correto afirmar que o ortocresol e o álcool benzílico, representados nas estruturas abaixo, o que eles têm aí em comum? Cara, eles possuem a mesma fórmula, correto? Olha lá, C7H8O e C7H8O, beleza? Então são isômeros, certo? Aí você vai lá, pô, que tipo de isomeria? Não, só estou querendo ver se são isômeros. Só isso, tá? Apresenta a mesma função? Não. Aqui é um fenol, né? E aqui é um álcool, correto? São compostos alifáticos? Não, são fechados aromáticos. Alifático é aberto. Apresentam heteroátomo? Não, nenhum heteroátomo nas duas, são cadeias homogêneas. Só apresenta carbonos primários? Não, viajou legal, tem secundário, tem terciário, nas duas, tá? Então, a questão são isômeros, beleza. O meu receio numa questão dessa não é a questão estar assim, é a questão não apresentar as fórmulas. E aí, você sem as fórmulas, você vai ter que lembrar que o ortocresol é o metilfenol na posição orto. E o álcool benzílico é aquele rapaz que é o OH ligado ao benzil, não é isso? Beleza? Ou também chamado de fenilmetanol. Fenilmetanol. Se ele não dá essas fórmulas, você vai ter que saber. São fórmulas que a gente já viu. Meu receio é esse. Meu receio não é a isomeria em si. Meu receio, eu tenho certeza que você sabe isomeria bem. Meu receio é aquela
penca de nomenclaturas que a gente tem que saber. Beleza? Então, vamos ficar afiado aí, cara. Vamos passar isso aí, hein? Certeza que você está acreditando aí nos meus conselhos, você vai seguir, vai vencer aí. Tá bom? Beleza? Vamos lá, dando sequência. Número 2. Em uma aula de química orgânica, o professor escreveu no quadro a fórmula C4H8O. É o que eu fiz aqui, né? Peguei 4 carbonos, né? E perguntou a 4 alunos que composto tal fórmula poderia representar. Veja abaixo as respostas. Verifique quais respostas estão corretas. Está lá as respostas dadas pelos alunos. Qual está correta? Vamos lá. Butanal. 1, 2, 3, 4. Tá. 4. Beleza, but. Tem um aldeído aqui. Beleza? Então, butanal. 2. Butanoato de metila. Então, 1, 2, 3, 4. Butanoato de metila. Foi. Butanona. 1, 2, 3, 4. Butanona. Você duplo O no meio, né? O carbono no meio. E ácido butanóico. 1, 2, 3, 4. Por aí, estão todas corretas. Isso? Mas olha só. Pelo nome está correto. E a fórmula? Será que bateu? Essa bateu. C4H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Essa aqui, bateu? Não. São 5. É porque confunde o nome. Ó. Butanoato 4. Galera, tem que somar aqui e aqui. Repara que o problema aqui não é isomeria, mas pode envolver isomeria também. Tá? Por isso que eu deixei esse exercício aí. Tá? Ó, não bate a fórmula que o professor deu. Essa bateu a fórmula, tá? Então eu posso dizer até para vocês que esses dois compostos são o quê? Isômeros, não é isso? E aqui não bateu em função da quantidade de oxigênio. É muito comum a gente lá na isomeria decorar as funções que são isômeras, tá? Aldeído e cetona são duas delas, tá? Ácidos, por exemplo, são geralmente isômeros de ésteres, tá bom? Mas a gente vai ver depois, ok? Só para a gente... 1 e 3. Ok? Tranquilo? Vamos lá. A uracila é uma base constituinte do DNA. Observe a figura 1. Está lá a figura 1. Marque a alternativa que apresenta isômeros, né? Isômeros dele, né? da uracila. Vamos lá. Eu vou ter que procurar aqui, né? Moléculas que têm a mesma fórmula molecular. Ok? Então, a fórmula molecular está aqui. Certo? A resposta que eu tenho, somente letra E. Fábio, como é que você fez isso? Cara, eu vi a fórmula molecular. É só isso. Isso é um exercício retirado de um material, um livro. Isso cai. Tá bom? Beleza? Dá trabalho, mas não é difícil. Agora, o que pega nesse exercício é o quê? Matérias anteriores, fórmula molecular, que a gente errava nos hidrogênios, isso não pode acontecer. Cuidado com isso. Tá legal? E vamos começar agora a classificar as isomerias. Vamos lá. Pode ser plana ou espacial estereoisomeria. Por enquanto a gente só vai ver a plana, tá? Mas eu já coloquei aí a classificação, tá? Plana e espacial e os tipos de isomeria. Eu vou dar um macete para você agora, que é um macete assim muito bom. Eu, quando era aluno, demorei a entender isso. Quando eu entendi, a isomeria ficou assim uma coisa muito tranquila para mim, tá? Isomeria é uma coincidência. Beleza. Que coincidência, Fábio? São dois compostos ou mais, né? Dois ou mais, que possuem a mesma fórmula molecular. Tá bom. Fábio, mas como que eu vejo o tipo de isomeria? Cara, olha só. Eu disse para você que são compostos com fórmula molecular igual, mas não são os mesmos compostos. Então tem diferença. Beleza. Aonde que eu observo essa diferença? Quando eu olho as duas fórmulas planas ou quando eu olho as fórmulas espaciais? Se a diferença for observada ao olharmos as duas fórmulas planas, a isomeria é plana. Quando eu tenho que ver, quando eu olho a fórmula plana e não vejo diferença, tenho que olhar a fórmula espacial, é espacial. É só isso, tá bom?
E aí aqui a gente vai detalhar um a um. Beleza? A gente ter ficar craque nisso aí, tá bom? Para algumas pessoas, isomeria assusta. Não sei assim, dizer porquê. Para mim também assustava quando era aluno. Mas, cara, a gente viu coisas muito mais bravas. Muito mais bravas. Isomeria não é difícil. Tá legal? Vamos lá. Primeiro, isomeria plana de cadeia, né? Ou núcleo. Núcleo é um nome que quase a gente não fala, mas existe. Tá bom? Vamos lá. É quando os isômeros pertencem à mesma função química, mas possuem cadeias carbônicas diferentes. O que é cadeia carbônica diferente? Classificação de cadeia. Tá? Existe alguma classificação de cadeia aí que está diferenciando. Basta uma. Tá bom? Esses dois aí, por exemplo, ó, eu tenho dois isômeros, claro, né? Tem a mesma fórmula molecular, e os dois são hidrocarbonetos. Isso é importante. Tá? Para ser isomeria de cadeia tem que ter função igual. Beleza? Agora repara. Essa cadeia aqui é ramificada. Essa aqui é não ramificada, ou normal. Beleza? Basta uma classificação ser diferente. As duas são abertas, mas essa é ramificada, essa não. Olha só essa aqui, ó. As duas cadeias são de dois hidrocarbonetos, beleza? Ah, Fábio, é ciclano e alceno. Meu amigo, a função é a mesma. Lembra disso. Mas aqui eu tenho uma cadeia fechada, saturada, e aqui aberta e insaturada. Classificou diferente? É cadeia, mas tem que ter a mesma função, lembra disso. Tá legal? Outra, isomeria plana de posição. Eu não sei se vocês lembram, quando eu comecei a falar com vocês de alcanos, não, a primeira vez foi em alcenos, e eu falei assim, e o buteno? Aí botei uma interrogação, buteno. Eu puxei as duas possibilidades. O que diferenciava nos dois butenos? Era a posição da dupla, não é isso? E eu lembro que eu comentei assim, olha, a primeira coisa que a gente vai ter que ver de numeração é posicionar em saturações. Isso vai acontecer nos alcenos, depois eu falei dos alcinos, nessa ordem, né, para vocês. Depois de ver todos os hidrocarbonetos de cadeia normal, eu comecei a ver ramificação com vocês. Aí eu falei nos alcanos, assim, o 2-metilpentano, desculpa, o metilpentano, tem duas posições diferentes, então vou ter que numerar 2-metilpentano e 3-metilpentano, por exemplo. Não sei se eu vi esse exemplo exatamente, mas é por aí, né? Por que eu tenho que numerar? Para diferenciar, agora eu posso falar, para diferenciar os isômeros planos de posição. É o propanol, propan2ol, tá certo? Então, para que eu numero posição de, vamos lá, insaturações, duplas ou triplas, ramificações ou grupos funcionais. Por quê? Para diferenciar os isômeros planos de posição. Vamos lá? Tem a mesma função. Cuidado com isso. Tem a mesma função, beleza? Aí aqui ele fala substituinte, né, que é a ramificação, ou insaturação. E também grupos funcionais, tá? Que eu esqueci de colocar aqui, tá bom? Exemplo, olha lá. Beleza? Esse aqui é o buteno, esse aqui é o buteno. Ah, como é que eu vou diferenciar? Esse é o but1eno, esse aqui é o but2eno. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Geralmente, isso não é uma regra, depois eu vou mostrar isso para vocês, mas geralmente os isômeros planos de posição se diferenciam no nome por um númerozinho diferente, porque é só a posição de alguém, tá bom? Mas toma cuidado que nem sempre é isso. Mas geralmente é. Olha lá, grupos funcionais, olha lá, é o OH na posição 2 e na posição 1. Então esse aqui seria o butan 2-ol, esse aqui é o butan 1-ol. Beleza? Grupos, ramificações também podem gerar aí posições diferentes, isômeros planos de posição. Ok? Só toma cuidado que se eu mudar a posição de algum desses três fatores e mudar a função, eu já não tenho mais isomeria plano de posição. Por quê? Os isômeros planos de posição têm que possuir a mesma função orgânica. Cuidado com isso. Dá a dica. Deixa eu falar mais disso. Tá bom? Então ele está falando aí na posição do hidroxilo. E isomeria plana de compensação ou metameria, para a gente acabar a nossa primeira parte, tá?
Vamos lá. Eu tenho a mesma função química. Então, por enquanto, eu vi 3 tipos de isomeria com compostos de mesma função, né? Mas aí, na compensação ou metameria, eles diferem na posição do heteroátomo, ok? Então, o que eu tenho que ter em mente? 2 cadeias heterogêneas. Cara, se uma for heterogênea e a outra não for, eu não tenho uma compensação metameria, ok? Fica ligado nisso. Os dois têm que ter heteroátomo. E o heteroátomo em posições diferentes. Fábio, parece de posição, né? Então lá vai o macete. Isomeria plana de compensação ou metameria é como se fosse, não é, tá, pessoal, é macete, como se fosse uma isomeria plana de posição, só que a posição do heteroátomo. Foi macete? Tranquilão? Vamos lá, olha lá. Éter. E aí, claro, a gente só tem funções heterogêneas, né? Funções de cadeia heterogêneas. Vamos lá. Eu tenho éter no primeiro caso, aqui, ó, o oxigênio dividindo 2 e 2. Aqui divide 1 e 3. É como se eu pegasse esse carbono e jogasse para o outro lado, tá? Desculpa, esse aqui jogasse para o lado direito, tá bom? Um lado compensa o outro. Olha o nome aqui, ó. Compensação. Tá legal? Para se gerar a mesma fórmula, a ideia é essa. Ou metameria, quer dizer, o heteroátomo divide a cadeia no meio, faz uma divisão no meio da cadeia. Não necessariamente metade, mas no meio da cadeia. Tá? Por isso esses dois nomes aí, tá bom? Você repara que se eu der a nomenclatura desse e desse, tanto vulgar como oficial, né, e o PAC, eu não vou ter dois nomes bem parecidos diferenciando diferenciando apenas um número. Tipo propanol, propanol. Tá legal? O macete é esse, ó. Ambos são éter, né? Éteres, e diferem na posição do heteroátomo, que é o oxigênio. Outra função também bem típica, né, de acontecer metameria é o éster. Olha lá. Quando eu compensar um lado com o outro, ó, 1 e 3. Aí aqui fica 2 e 2. Beleza? Eu tenho dois ésteres e a compensação aí de um lado com o outro em relação ao heteroátomo. Então eu tenho aí uma metameria, ok? Vou parar um pouquinho para ver exercício desses três tipos de isomeria, tá? No isômero do éter, CH3O, CH3. Meus amigos, olha só, é o. Eu vou ter que montar fórmula por fórmula para ver, né? Ácido acético, que é o etanóico, né? Éter dietílico, que é o éter com dois hidrogênios, dois carbonos de cada lado, já sei que não é esse, né? Que aí só tem dois carbonos. O éter dietílico tem dois carbonos de cada lado, tem 4 carbonos, né? Propanol, que no caso é o propanol ou propanidosol, né? Ele falou propanol. São 3 carbonos. Então propanol também não é. Beleza? Etanol, opa, o acético tem 2, o etanol tem 2. E o etano tem 2. Mas vamos tirar o etano logo de cara? Por quê? Porque o etano não tem oxigênio. Certo? Não tem oxigênio. Então só pode ser, a princípio, ácido acético ou etanol. Por que a resposta é etanol? Porque o único desses dois que tem a fórmula C2H6O é o etanol. O ácido acético não tem a mesma quantidade, tem a mesma quantidade de carbonos, tem a mesma quantidade de mas não tem a quantidade de oxigênio. Lembra que ácido tem dupla O? Só nisso a gente já mata. Beleza? Tranquilo? E tem quantidade diferente de hidrogênios também. Só o etanol possui a mesma forma. Beleza? Então, tá lá, etanol. Tranquilo? Segundo exercício aí para a gente trabalhar um pouquinho nesses 3 tipos de isomeria é: indique dentre as alternativas a seguir a que apresenta um hidrocarboneto isômero do 2,2,4-trimetilpentano. Ora, aí ele só me dá opções de cadeias normais, né? Então eu vou fazer o seguinte: pentano tem 5 carbonos, trimetil são 3 grupos de metil. Soma para mim. O isômero tem que ter quantos carbonos? 8. Vê aí embaixo qual é o isômero que tem 8 carbonos. A única resposta que eu tenho é octano. Essa foi fácil. Por quê? Porque abaixo eu só tinha, olha lá, fórmula e aí do octano. Certo? Mas eu nem precisei olhar isso tudo. Bastou olhar o número de carbonos, né?
Por que for fácil? Porque aqui ele me dava só opções de cadeias normais, fáceis de lembrar o número de carbonos. Tranquilão? Beleza? Terceiro exercício. Os compostos etoxipropano e metoxibutano apresentam. Vamos lá. Etoxipropano é um éter. Metoxibutano é um éter também. Ok? Eu quero saber o tipo de isomeria. Eu tenho duas cadeias heterogêneas, não é isso? E aqui dividem 2, 3. Está enxergando aqui? 2, 3. O oxigênio, né? Divide 2 carbonos. Vou botar aí para a esquerda. 2 carbonos para a esquerda e 3 para a direita. E aqui? 1 e 4. Cara, o que está acontecendo aqui? Eu estou diferenciando os dois, caminhando o heteroátomo, mudando a posição do heteroátomo. Só pode ser de compensação. Coloquei bem discreto aí. Tá legal? Isomeria plana de compensação. Então tá aí as duas formas para provar isso que eu acabei de falar para vocês. Belezinha? Isomeria plana de compensação ou metameria. Beleza? Exercício número 4. O propeno e o ciclopropano são representados respectivamente pelas fórmulas. Tá lá as duas fórmulas. Eu tenho dois hidrocarbonetos, né? Pela análise dessas substâncias, pode-se afirmar que são polares? Não, os hidrocarbonetos têm caráter apolar, não é isso? São isômeros de cadeia? Isômeros de cadeia? Sim. A cadeia aqui é aberta e insaturada, aqui é fechada e saturada. Lembra quando a gente falou, vou começar, apresentam diferentes massas moleculares? Não, são isômeros, né? Tem a mesma massa. Apresenta a mesma classificação de átomos de carbono? Não. Só carbono secundário, aqui só tem um secundário e dois primários. E apresentam cadeias ramificadas, nenhuma das duas, né? Então são isômeros de cadeia. Lembra quando a gente viu fórmulas genéricas ou gerais para hidrocarbonetos? Eu falei, cara, coincidência, o alcano, quando cria-se uma dupla, vira alceno, ou cicliza, vira um ciclano, tem a mesma, vai dar origem a dois compostos diferentes, mas com a mesma fórmula genérica ou geral. Aí, isômeros. Alcanos, ao retirarmos aí do alcano dois hidrogênios, criando uma dupla, ou ciclizando, eu estou formando isômeros entre si. Beleza? Por exemplo, os alcinos e os alcadianos têm a mesma fórmula genérica. Então, se possuírem alcinos e alcadianos, ou alcinos, alcadianos e ciclenos também, né? Se possuírem o mesmo número de carbonos, vão possuir a isomeria, vão apresentar isomeria entre si. E no caso, isomeria plana de cadeia. Beleza? São cadeias diferentes. Tranquilinho? Belezinha? Tá aí, isomeria plana de cadeia. Exercício número 5. Os três pares de compostos, butano e 2-metilpropano, metoximetano e etanol, e 2-clorobutano e 1-clorobutano, são respectivamente isômeros de. Vamos lá. Butano 2-metilpropano. O butano é uma cadeia não ramificada. O 2-metilpropano tem ramificação, então é cadeia. Beleza? O primeiro, cadeia. Metoximetano e etanol, cara, tem funções diferentes. A gente vai ver ainda, né, de função, eu coloquei logo isso aí, é funcional ou de função. A gente vai ver ainda isso aí, mas já estou adiantando. E o 2-clorobutano e 1-clorobutano, meus amigos, só muda a posição do cloro, de posição. Então, resposta, cadeia, função e posição. Número 6. Isomeria é o fenômeno pelo qual duas substâncias compartilham a mesma forma molecular, mas apresentam estruturas diferentes, ou seja, o rearranjo dos átomos difere em cada caso. Ele já sabia. Observe as estruturas apresentadas a seguir com a mesma forma molecular, C4H10O. E para que os exemplos se repetem, né? É verdade. Assinale a opção em que as estruturas estão corretamente associadas ao tipo de isomeria. Vamos lá? 2 e 3, ele fala que é função. Vamos ver? 2 e 3. Essa cadeia é ramificada, essa cadeia não é ramificada. Certo? É normal. Beleza?
É cadeia. Tá certo? É de cadeia, então tá errado. 3 e 4 cadeia. 3 e 4 cadeia. Não. 3 e 4 não é cadeia não, galera. Não é cadeia não. Tá bom? Tá até escrito errado. Agora que eu vi. De compensação, 1 e 5. É, de compensação. Ó. Oxigênio divide 2, 2. E aqui o oxigênio divide 1, 3. Com a mesma função. De compensação. E posição 2 e 4? Não, não é posição não. É de cadeia também. 2 e 4 é de cadeia. Beleza? Aqui tá mal escrito aqui, mas enfim, não vai fazer diferença para nós. Certo? De compensação. Agora vamos lá para as outras funções, os outros tipos de isomeria que estão faltando aí, né? Depois eu vou dar um resumão, a gente vai ver tudo de uma vez. Vamos lá. Quando eu tenho funções diferentes, a gente já viu, né? Eu tenho isomeria plana de função. Então tá aí dois exemplos que mais são cobrados, éter e álcool, certo? E ácido carboxílico e éster. Nós vimos esses dois no exercício. Tá certo? Beleza? Então, funções diferentes. Show de bola. Aí eu tenho aí, ó. Beleza? Só apresenta funções diferentes. Só tem um detalhe. Se apresentar funções diferentes e tiver um equilíbrio químico entre as duas espécies, eu não tenho mais isomeria plana de função. Eu tenho isomeria dinâmica ou tautomeria, mais conhecido como tautomeria. Cara, como é que eu vou saber que existe um equilíbrio entre elas? Cara, só vai existir tautomeria quando eu tiver dois isômeros, cetona e enol, que é o primeiro caso, cetona e enol, ou aldeído e enol. Guardou? Só nesses dois casos, cetona e enol, aldeído e enol. Se não for esses dois pares, é com certeza de função. Então a diferença entre tautomeria e isomeria plana de função é o equilíbrio ou não entre elas. Se eu voltar aqui e te falar assim, poxa, o éter produziu um éter aqui, ó, tá? Ou numa reação. Aí de repente ele entrou em equilíbrio com álcool. Não, isso não acontece. Pode ser que eu consiga produzir esse álcool a partir desse éter. Aí é outro papo. Mas se eu produzir o éter ou se eu produzir o álcool, ele não entra em equilíbrio químico espontaneamente com o seu isômero de função, certo? Aqui não. Aqui, por exemplo, se eu hidratar alcinos, tá? Um alcino com 3 carbonos aqui, a tripla aqui entre o primeiro e o segundo, se eu hidratar esse rapazinho aqui, ele se transforma nesse enol. E esse enol, espontaneamente, entra em equilíbrio com essa cetona. Foi? Então, tautomeria é quando tem equilíbrio, só tem esses dois casos. É o caso tautomeria cetoenólica, é o primeiro caso, e a aldoenólica, que é o segundo caso aqui. Tá certo? Beleza? Então tem funções diferentes, mas não tem equilíbrio de função, ou funcional. Tem equilíbrio, tautomeria ou dinâmica. Beleza? Essa parte não é muito. Olha lá. Beleza? Não é muito complicada. Vamos para o exercício de novo. Vamos lá? Os compostos etanol e éter dimetílico demonstram casos de isomeria. Não estou lendo as opções. Não estou vendo. Tem enol e aldeído ou enol cetona? Não. Mas tem funções diferentes? De função. Belezinha? Tranquilo? Não só pode ser de função. Certo. Beleza. Porque cada questão eu vou ter vários destaques. Não me pergunte por quê, tá, pessoal? Tá bom que frisou, né? Vamos lá. A 4-metilpentandoisona é usada como solvente na produção de tintas. Ataca o sistema nervoso central, irrita os olhos e provoca dor de cabeça. O composto citado é isômero funcional D. Olha, se é uma cetona, eu não posso falar nenhum enol aí, né? Se é uma cetona, as cetonas são isômeras funcionais de aldeídos. Beleza? Então só fico com a resposta hexanal. Fábio, e o metilbutanal é aldeído também. Mas vamos lá. Quantos carbonos tem o metil pentandoisona? 6. O metilbutanal só tem 5. O hexanal tem 6. Foi? Beleza? Não cai nessa pegadinha. Tranquilão? Hexanal. Entre os compostos abaixo, eu não fiz a fórmula, pessoal, mas se for preciso,
Na aula ao vivo a gente faz as fórmulas, tá bom? Não isso não é problema não, tá bom? Faz as fórmulas, tira as dúvidas, tá? Entre os compostos abaixo ocorre isomeria. Vamos lá, eu tenho uma cetona aqui, é isso? Acetona. E aqui o OH ligado a carbono com dupla. Enol. Opa! Aqui é uma acetona, aqui é um enol. Então eu tenho que isomeria dinâmica ou plana dinâmica ou tautomeria. Certo? Beleza? Cetoenólica. Ele já mostrou o equilíbrio. Olha lá, aldeído e enol. Quando ele mostra o equilíbrio direto, eu não vou nem pensar duas vezes. Ó, em relação ao conceito de isomeria, é verdadeiro afirmar que o equilíbrio evidencia o caso particular de isomeria funcional conhecido com o nome de tautomeria. Foi? Tranquilão? Beleza. 5. Observe as estruturas abaixo. Estou com duas estruturas. Isso aqui é um ácido carboxílico com 4 carbonos. Isso aqui é um éster com 4 carbonos. Peraí, funções diferentes. E não é cetoenólica ou aldenólica. Só pode ser o quê? Isômeros planos de função ou funcionais. Típico também é ácidos e ésteres. Tá? E aí um resumo, olha só. A primeira pergunta, quando eu tenho dois isômeros, porque aí os exercícios caíram na parte, né, certinho. Mas quando a gente vai fazer exercício de isomeria plana, antes qualquer uma das 5 isomerias, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: pergunta se tem a mesma função. Essa é uma pergunta assim, fundamental. Existem vários tipos de resumo assim, sabe, na internet e tal, mas eu acho que o mais eficiente é a primeira pergunta sendo feita: tem funções iguais? É o mais eficiente. E aí, se tiver a mesma função, só pode ser cadeia, posição ou compensação. Beleza? Tranquilo? Como que eu vou diferenciar cada um? Quanto que vai ser de cadeia? E funções diferentes, desculpa, funções diferentes de função ou funcional, né? E tautomeria. Agora vamos lá. Primeira parte. Quando que eu vou entender que é de cadeia? Quando a classificação da cadeia for diferente. Vamos lá. Saturado, insaturado, aberto, fechado, ramificado, não ramificado. Ok? Com a mesma função. Tá legal? Beleza? Segundo caso de posição, eu vou entender que é a posição de alguma coisa que eu tive que numerar. Ou insaturação, ou grupo funcional, ou radical. Lembra daquela parte inicial de nomenclatura que você vai lembrar de posição mole. Tá bom? E de compensação, posições diferentes de heteroátomos. Eu vou falar assim e vou falar de outro jeito. Quando eu tenho a mesma função e as duas cadeias são heterogêneas. Guarda isso. Porque se eu tenho isômeros, tá? São diferentes, e as duas cadeias são heterogêneas, na mesma função, eu tenho posição diferente de heteroátomo. Não tem como não ter. Esse é o macete. Ok? Agora vamos lá. Se for de função, é porque são funções diferentes. Beleza. Mas um caso específico é quando tem o quê? Equilíbrio. Só ocorre nessas duas duplinhas aí. Aldeído e enol e cetona e enol. Então vai aí um macete, né? Tem várias maneiras de resumir. Eu posso até fazer outros para vocês, mas eu acho que esse aí é o melhor. A primeira coisa é perguntar se tem funções diferentes ou não. Ok? Beleza? Então vamos lá. Para as observações, eu gosto sempre de fazer essas observações, são as pegadinhas, coisa e tal, né? Vamos lá. Primeira observação. Coloquei dois nomes aí, certo? Aí você repara que diferenciou, né, só pelo nome, na posição do grupo metil, tá certo? E aí você vai logo direto assim, ó, a posição do metil, né? Ó, beleza? Belezinha, Fábio. Isomeria plana de posição. Beleza, Fábio. Então sempre quando tiver, agora vem a pegadinha, sempre quando tiver diferença aqui, ó, posição aqui, ó, 3 e 1. Fábio, mole de posição. Não é. Meus amigos, olha só. No exemplo anterior, a isomeria plana de posição porque as duas substâncias possuem a mesma função. Quando você muda a posição de alguém e muda a função, você não tem mais posição. Toma cuidado com isso. Lembra que os álcools insaturados, né, com uma dupla, a nomenclatura deles era muito parecida com enol. Se fazia da mesma forma, só mudava a posição.
Toma cuidado com isso. Porque quando eu mudo a posição da dupla, estagnando aqui é o H, ó, aqui é um enol, aqui é um álcool, certo? Então aqui é isomeria plana de função. Toma cuidado com isso, tá? Esses macetes, assim, na maioria das vezes a gente observa, mas não é sempre. O ideal sempre, 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 sempre na isomeria é olhar a fórmula plana, a isomeria plana. Tá bom? Beleza? Vamos lá? Terceira observação. Coloquei 3 aminas, né? E aí a gente fica observando que o nitrogênio está caminhando para a direita. Ó. Daqui vem para cá, daqui vem para cá. Aí você vai com uma tentação lá. Os 2 primeiros, ó, mudou a posição do heteroátomo, isomeria plano de compensação. Aí a gente fala, pô, então esse aqui também é. Não. Qualquer um desses dois, em relação a esse, forma isomeria plano de cadeia. Mas como assim, Fábio? Mudou a posição do heteroátomo. Aqui tem cadeias heterogêneas, aqui a cadeia não é heterogênea, é homogênea. Meus amigos, para ser metameria, os 2 compostos têm que ser heterogêneos. Se um for heterogêneo e o outro não, eu não tenho isomeria plano de cadeia. Ou eu tenho isomeria metameria, ou eu tenho uma de cadeia, ou se as funções forem diferentes de função. Guarda isso. Tá bom? Beleza? Por exemplo, ácidos carboxílicos e ésteres, parece que está mudando a posição do oxigênio no heteroátomo. Não é. No ácido ele não é hétero. É de função. Ok? Vamos lá. Ah, mudou a função, né? Ah, peraí, então pode ser função ou tautomeria. Aqui eu tenho enol, aqui eu tenho uma acetona. Ah, Fábio, moleza, tautomeria. Beleza. Ah, então, ó, olha só, cetona. Mudou a posição do C dupla O. Bom, cetona faz tautomeria. Peraí. Fala as funções para mim. Aqui é cetona, aqui não é mais cetona, aqui é um aldeído. Então é de função. Cuidado com esses macetes que a gente acaba criando na nossa cabeça, tá? E que são falsos. Tá? Eu não tenho que ver assim, a posição diferencial de alguma coisa, a posição sempre. Não. Tá? Cuidado, toma muito cuidado com isso. Tá? E mudou a posição da C dupla O. E aí? Não é posição, não é tautomeria porque tem cetona. Não gravei nada disso. Eu gravei aquilo. Tem funções iguais ou não? Beleza? Eu acho que é mais válido para nós sabermos. Ok? Meus amigos, ficamos aqui então, vimos vários casos que nos pede, né, uma atenção especial para a isomeria plana. Penso eu que vocês possam ter dúvidas em isomeria plana. Então, na próxima aula, nossa, vai acontecer mais tarde, né, nós veremos aí então as dúvidas, né, de isomeria plana, e não havendo dúvidas, a gente vai dar sequência e vai pegar aí a parte de isomeria espacial. Ok? Tranquilo? Meus amigos, um abraço a todos, muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus. Bom retorno. Valeu.